Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso projeto Prático 2, hospedando sites no GitHub Pages de graça. E nesse vídeo eu quero explorar ao máximo possível o conceito de como funciona o GitHub Pages. Então eu quero criar aí o conteúdo mais completo até o presente momento, né? De como que funciona essa hospedagem, tá bom? Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, 20 horas, tem aula de programação e desenvolvimento web. As aulas que nós fazemos ao vivo são aulas que trabalhamos mais fundamentos, e aulas como essa daqui, que são aulas previamente gravadas, nós criamos projetos ou colocamos ideias e conceitos em prática, ok? E aqui agora, nesse projeto, a gente vai pegar um site que nós já construímos no nosso projeto 1, mas se você aí não tem participado desses vídeos e só quer saber como subir o seu site, né, que você criou, vai funcionar da mesma forma, tá bom? E essa aula ela vai ficar dividida em duas partes, tá? A gente vai trazer uma fundamentação teórica aqui para você poder entender o que é uma hospedagem, como a hospedagem funciona. Eu acho que isso é muito importante, porque a maioria dos vídeos está preocupado em te mostrar onde que você aperta, onde que você entra, onde que você clica, e aí você vira um robozinho que sabe até fazer, mas não entende o porquê. Então, se qualquer coisa muda, já entra em desespero, o site cai fora do ar e não sabe porquê. Então, se você quer ter segurança no que você está fazendo, segurança em entender por que, que o site está funcionando desse jeito, se alguma coisa sair errado, você conseguir encontrar mais rápido qual que é o problema, eu recomendo fortemente que você assista aí esse vídeo completo, tá bom? Agora, se você é alguém que já sabe como que funciona a hospedagem, você já entende ali o fundamento, já sabe sobre DNS, né, já sabe como é que funciona apontamentos e tudo mais, e tiver aí com a segurança, você pode pular direto para o nosso item 2, tá bom? Como é que a gente vai ficar, então, dividido essa aula? Primeiro, nós vamos falar como vamos colocar um site no ar. Então, parte teórica, fundamento, muito importante para você ter segurança no que você está fazendo, tá bom? Tópico 2, a gente vai começar mesmo a subir o site dentro do GitHub Pages, que é a hospedagem que a gente escolheu. No item 3, a gente vai configurar um domínio, que é aquele nome .com ou .com.br, né, que a gente coloca no site. 4, a gente vai falar um pouco sobre performance, como deixar o site mais performático. E por fim, a gente finaliza essa aula, tá joia? Então, dito isso, pulado então aí, finalizado então a introdução, item 1, como colocamos um site no ar. Então, primeira coisa é colocar um site no ar. O que, que é isso, né? Então, é deixar o site disponível na web para que as pessoas possam acessá-lo. Então, até então, você desenvolveu o site no seu computador. Você consegue no seu computador abrir o site, ver, né, e tudo mais. Só que agora você quer deixar ele de uma forma que outras pessoas possam abrir o navegador, colocar lá o URL do site e consiga ver aí o seu trabalho, né? E consiga navegar no site que você montou. Então, colocar um site no ar, nada mais, nada menos é do que disponibilizar ele na web. E agora é um conceito importante, tá bom? Nós temos dois tipos de site, site estático, site dinâmico. Qual que é a diferença entre esses dois? Um site estático é aquele que já possui os arquivos finais criados. Então, se você foi lá e criou o HTML, o CSS, o JavaScript, né, as imagens, as fontes, e colocou, né, dentro ali de uma pastinha, esse é um site estático. Esse é um site que ele já está pronto para poder ser aberto e renderizado pelo navegador, né, o navegador de internet. Só que a gente tem um outro conceito que é um site dinâmico, que é aquele que o conteúdo ele é criado e recriado por um programa. Então, por que que existe essa diferença, né? Pensa num site de notícias, por exemplo. Toda hora tem notícia nova chegando. Imagina se toda vez que tiver uma notícia nova, alguém tem que abrir lá o HTML, alterar o HTML e publicar. E chegou outra notícia nova, ele vai lá, edita, publica. Isso gera um trabalho muito grande em cima do HTML. Se tiverem duas pessoas fazendo duas matérias e quiser colocar as duas matérias juntas, né? Como é que vai ser isso, né? Vai ter que editar o HTML ao mesmo tempo e tudo mais. Então as pessoas elas colocam programas que geram o HTML ali de uma forma dinâmica, né? O... então normalmente essas informações elas vão estar em um banco de dados e aí esse programa, né, que foi feito com uma linguagem de programação, vai puxar essas informações, vai criar o HTML na hora ali e vai disponibilizar para a pessoa poder ver. Então, se você criou aí o seu site, né, usando, por exemplo, uma linguagem de programação, como PHP, né, Node.js,
sei lá, Python, alguma coisa nesse sentido, você precisa de uma hospedagem de site dinâmicos, tá? Se você usa o WordPress, também é um tipo de site dinâmico, porque o seu site ele vai ser criado de forma dinâmica também, né? O WordPress você vai conseguir trabalhar ali com construtor de site, né? Com aquele clique que arrasta, né? Que é muito famoso. Se você usar qualquer outro tipo de construtor de site também, normalmente a gente está falando de sites dinâmicos, tá, joia? Então, o nosso caso aqui é para site estático, beleza? Se você está com site dinâmico, a minha recomendação é que você contrate uma boa hospedagem, e aí nesse caso você vai ter que pagar mesmo. A gente tem a HostGator, a gente tem o GoDaddy, você pode ir no AWS, contratar um servidor da AWS, Google Cloud, enfim. Aí vai depender um pouco do nível de conhecimento que você tem. Se você sabe trabalhar com VPS, se você sabe trabalhar com Cloud, ou se você enfim, não sabe, aí é melhor você pegar uma hospedagem mais de início, assim, né? Como um HostGator, um GoDaddy, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas o nosso caso aqui é para site estático. Então, para site estático, a gente consegue ter muita qualidade sem precisar pagar, porque o site dinâmico ele exige memória, ele exige processamento. Então o gasto para poder manter esse site funcionando é maior, por isso que as empresas cobram. Agora, um site dinâmico, como ele praticamente não tem processamento, você não vai estar utilizando ali a memória, né, da máquina que tá ali com esses arquivos. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente entrar na parte de baixo, como é que esse processo funciona. Mas então, fica mais em conta e, enfim, eles conseguem disponibilizar esse recurso de graça e eles colocam outros recursos adicionais como pagos, né? Porque, enfim, a empresa tem que sustentar de alguma forma, mas que se o nosso único propósito é hospedar site, a gente não precisa se preocupar com esses outros recursos, tá bom? É claro que se no futuro você pode ver o que é que ele tem a oferecer a mais e pode optar por contratar também. Então, entendido a diferença entre site estático e site dinâmico, vamos entender como é que funciona. Vamos começar com um diagramazinho que nós vamos desenhar aqui. E o nosso propósito aqui, então, é entender como que funciona uma hospedagem. Vamos começar com o nosso computador. Vamos colocar uma telinha aqui. Você tem o computador aí da sua casa. E vamos trocar aqui a cor. Vamos colocar cinza para ficar mais legal. Você tem aí o seu navegador. Browser. Joia. Você tem aí o código que você montou, né? Em HTML. Você vai ter aí o código que você montou com CSS. Deixa eu diminuir aqui isso aqui um pouco. Você montou lá com HTML, montou com CSS. Tá aparecendo as bordas aqui para mim. Vou tentar assim mesmo. JavaScript. Não está aparecendo as bordas. Deixa eu tentar atualizar a página aqui. Ele não está aparecendo as bordas para eu poder redimensionar os. Ah, agora sim. Os elementos. Joia. E os nossos arquivos de imagem. E fonte, outras coisas, enfim. Tem aqui os seus arquivos estáticos, né? Que são os arquivos já prontos para ser renderizados pelo navegador. E aqui. Vamos trazer eles para cá. Então, está aqui seu computador, está aqui seu navegador, tá? Então, o que você tem é isso. Seu navegador abre lá o HTML e ele exibe ali todo o site para você, o site que você construiu. E agora, nosso objetivo é a gente pegar, vou colocar internet, pegar a internet, vamos colocar o nome aqui, internet, e colocar o nosso site na internet para que seja possível alguém acessá-lo através daqui. Então vamos colocar um outro computadorzinho aqui. Vamos ver. Computador. Vamos pegar um computadorzinho aqui. Então alguém está acessando, né? De fora. Essa pessoa ela quer acessar aqui então a internet. Ela quer colocar um endereço, né? Que ali vai ser
seusite.com.br. Só ajeitar aqui. Então ela vai querer colocar aqui seusite.com.br e ela vai querer então cair no seu site. Esse é o nosso objetivo, né? É isso que nós queremos que aconteça. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente precisa colocar os nossos arquivos em alguma outra máquina, né, que também tem processador, que também tem memória, igual o nosso computador. Então, alguma outra máquina que possa disponibilizar, né, o tempo todo esses arquivos para a gente. Né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, e por aí vai. Então, a primeira coisa, a gente vai pegar um servidor. Vou pegar esse desenho aqui, que tá mais legal. A gente vai pegar um servidor, que é como se fosse um computador, igual eu falei, que está sempre conectado à internet. Ele está sempre online, sempre conectado à internet. Vou colocar aqui. Setinha, então beleza. A gente tem aqui um computador que está sempre conectado à internet. A gente vai fazer uma cópia dos nossos arquivos que nós construímos aqui no nosso computador para cá. A gente vai fazer uma cópia. Esse computador, como ele está sempre conectado à internet, ele configura o que nós chamamos de endereço de IP. É como se fosse um endereço, igual o endereço da sua casa. Tem a rua, tem o bairro e tudo mais, e aí as pessoas conseguem te encontrar através desse endereço. Aqui é muito parecido. Aqui, esse computador, ele vai ter um endereço que, se a gente digitar esse conjunto de números, né, no nosso navegador, ele vai estar acessando, então, esse servidor aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O ponto 1, vamos colocar 1. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos subir os nossos arquivos para um servidor. Só que assim, eu não quero que a pessoa tenha que digitar 123.123, né? Ou seja lá, eu coloquei esses números aleatórios, mas vai gerar um outro número aí pro nosso servidor, né? Eu não quero que a pessoa tenha que digitar, porque é difícil de lembrar, né? Esses códigos e enfim. Aí, para facilitar, e é o que todo mundo faz, nós criamos um domínio, que é esse, né, .com ou .com.br. Então a gente vai precisar de um outro cara que vai fazer essa tradução para a gente, que é um serviço de DNS, que nós chamamos. Ele vai fazer basicamente traduzir essa informação aqui, que toda vez que alguém procurar o seu site.com.br, ele vai entender que o objetivo é chegar nesse endereço aqui. Ok? Então a gente vai ter que fazer essa configuração aqui também num servidor de DNS. Então a gente vai comprar, né, esse nome, seusite.com.br. Nesse caso, não tem para onde fugir, né? O nome do site é um registro que a gente faz, é um registro pago. Um valor muito, muito baratinho, né, que a gente paga para poder ter ele. No registro.br que a gente vai ver é R$40 por ano. Então a gente vai configurar ele aqui para que toda vez que alguém procure então seusite.com.br, ele consiga fazer uma busca no registro DNS e consiga encontrar esse IP, e aí sim ele vai redirecionar a pessoa para esse servidor, que vai então pegar, né, os arquivos que você colocou lá, enviar uma cópia desses arquivos para a pessoa que fez a requisição, que vai então abrir no navegador dela e vai conseguir ver o seu site. E aí, enfim, o processo é sempre o mesmo. A pessoa vai acessar o seu site.com, através da internet ela vai lá no registro, né, buscar ali o DNS, vai entender qual que é o IP que ele tem que procurar, ele vai procurar nesse endereço, vai pegar os arquivos, vai fazer uma cópia desses arquivos e vai mandar para a pessoa que fez a requisição. Beleza.
Até aí, deixa eu só selecionar aqui, jogar esse pessoal para cá, só para criar uma setinha aqui, só para dizer que a gente está subindo, então, né, nossos arquivos aqui para o servidor. Beleza. Então, aqui até então, é dessa forma que vai funcionar. Só que, então aqui eu coloquei um aqui, peraí, coloquei um e aqui é o 2, né, que é o nosso... Então, a gente tem que fazer um, a gente tem que fazer dois. Só que aqui tem mais um detalhe, que é o seguinte. Esses serviços que vão colocar essa hospedagem gratuita pra gente, eles não vão querer colocar um servidor só para o seu site. Porque assim, deixar um servidor só para o seu site é um pouco custoso, né? Então, por mais que você seja uma pessoa legal, uma pessoa bonita e tudo mais, eles não vão fazer isso para você, porque gera custo para eles. Então, o que é que eles vão precisar fazer, né? Eles vão precisar colocar não só o seu site em um servidor, mas eles vão querer colocar vários sites, tá bom? No mesmo servidor. Até porque cada site é muito pouquinho ali de memória, de processamento, é muito baratinho eles manterem esses sites, então eles conseguem em um servidor botar vários sites. Só que para isso, imagina se a pessoa agora, né, vamos pensar aqui, ela busca aqui o seu site.com.br, ela entende pelo DNS que é esse IP que ele tem que procurar, só que quando ele chega nesse IP tem um monte de site, então ele não sabe qual site que ele tem que acessar. Então a gente vai ter que fazer uma outra configuração, tá, aqui no nossa hospedagem, que nós vamos ter que informar para ela também qual que é o site, do domínio do site que nós escolhemos. Então essa aqui é uma outra informação que a gente vai ter que colocar. Então aqui, por exemplo, site.com.br, aqui eu vou colocar outro site, e aqui eu vou colocar outro site 2. Beleza. Então a gente vai ter que colocar também qual que é, tá certo? O nosso site aqui. Porque agora sim, quando a informação, a pessoa pede o seu site.com.br, ele entende que seu site.com.br está nesse endereço, e ele vai buscar lá no endereço essa informação, e ele vai perguntar, tá, mas qual que é o site que a pessoa está tentando acessar? Aí ele vai falar, o site que ele está tentando acessar nesse endereço é o seu site.com.br. Vai falar, beleza, seu site.com.br são esses arquivos aqui. E aí ele vai saber quem é que vai ter que devolver. Ok? Então esse é um detalhe importante, tá? Que a gente também tem que, no momento que a gente configurar a hospedagem, a gente vai ter que informar qual que é o domínio escolhido. E como funciona dessa forma, outra coisa interessante é que ele não precisa ter um único servidor, né? Um único endereço. Ele pode ter mais endereços também. Ele pode ter o 345, 345, 345, 345. Ele pode ter aqui, sei lá, o 987. Isso aqui são números aleatórios, tá? Que eu estou colocando só para representar outros endereços. Então aqui ele pode ter mais de um endereço, porque se por acaso um endereço ficar fora do ar, como ele encontra o seu site de forma dinâmica agora, né? Ele não é só um servidor para o seu site, né? Ele vai precisar de certa forma fazer uma busca, né, do seu site agora pelo nome do domínio que você escolheu. Ele pode colocar vários IPs e vários servidores para aumentar a disponibilidade. Então, disponibilidade é basicamente se um servidor cair, o seu site não vai ficar fora do ar. Ele vai buscar através de outro servidor que vai carregar os dados do seu site e devolver a informação também. Beleza? Então, na hora que a gente for configurar o nosso endereço, a gente pode configurar não mais um, mas nós podemos configurar vários. A gente pode, ao invés de colocar só um, a gente pode colocar vários. Então, ele vai tentar o primeiro, se o primeiro não der certo, ele vai tentar o segundo, se o segundo não der certo, ele vai tentar o terceiro, e todos eles vai ter o mesmo resultado, porque ele vai procurar pelo domínio, no final das contas, que você escolheu, e vai trazer os arquivos respectivos. Então, a ideia e o fundamento que eu quero trazer para você de como uma hospedagem funciona é esse aqui. É claro que assim, a gente pode entrar em níveis ainda mais técnicos e se aprofundar ainda mais, né, em como cada etapa dessa funciona, mas de um ponto de vista macro, o que você precisa saber para poder ter segurança, né, no que você está montando, isso já é o bastante, tá bom? Só uma observação, a gente está falando aqui de site estático, né, porque
esses arquivos que estão aqui, eles já estão prontos, mas ainda que a gente tivesse uma hospedagem de site dinâmico, o princípio seria o mesmo. Só que ao invés daqui ele já trazer os arquivos prontos, né, do site para poder devolver, ele ia precisar criar esses arquivos de forma dinâmica. Então, quando ele batesse aqui, ao invés dele só pegar e entregar, ele ia rodar um programa, né, que foi criado ali com alguma linguagem de programação. Ele vai rodar um programa que vai ali acessar um banco de dados, né, que vai fazer ali todo um processamento para gerar os arquivos e aí sim devolver. Então, se fosse um site dinâmico, essa seria aí a principal diferença, tá bom? Então é isso. Vamos voltar aqui então, já entendemos como que funciona. Vamos passar agora para mão na massa. Vamos começar a falar então da hospedagem agora, que é o nosso ponto 2. Primeiro a gente precisa escolher uma hospedagem, né? Então, como eu já comentei, nós estamos trabalhando com site estático. Então, se você por acaso pulou, né, e chegou aqui no ponto 2, não sabe a diferença de site estático e site dinâmico, volta lá para o ponto 1 que a gente explicou. Então, como a gente está falando de um site estático, nós temos algumas opções. A gente pode ir no Google e procurar, né, hospedagem site estático. Então a gente vai aparecer aqui a AWS, da Amazon, que é uma opção muito boa. Vai ter opções da Microsoft, enfim. Vão ter algumas empresas que vão oferecer, mas uma delas que é muito boa, que é muito rápido, que vai trazer uma qualidade muito boa para a gente, né, é o GitHub Pages. Então, tem aqui, né, pages.github.com, vai ter aqui a explicação de como é que funciona e vai ter um passo a passo aqui também de como que a gente vai colocar esse site no ar, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa, vamos ver como é que a gente hospeda aqui no GitHub Pages, vamos começar pelo primeiro ponto. Primeira coisa, você vai ter que criar uma conta no GitHub. Então você vai entrar aqui no site do GitHub, que é github.com, vai clicar, né, no Sign Up, que é para você poder fazer o cadastro padrão, né? Enfim, não vou aqui fazer o cadastro com vocês, porque, enfim, é algo relativamente tranquilo. Depois que você tiver cadastrado, eu vou fazer aqui o meu login. Né? Você vai entrar aí na sua conta. Na sua conta vai estar igual a minha, vai estar zerada, sem nenhuma informação. Deixa eu fechar isso aqui, que a gente já finalizou. Depois que a gente cria a nossa conta, a gente vai precisar criar um repositório. O que é um repositório? É um local onde a gente armazena código de projeto. Então, o GitHub a gente pode usar não só para hospedar sites, né, mas a gente também pode usar ele para armazenar qualquer tipo de código que nós estejamos criando, né, de uma forma remota. Então, depois, mais para o futuro, a gente vai ter aulas sobre Git e GitHub, mas, enfim, se é algo que você ainda não conhece, a única coisa que você precisa saber é que um repositório é um local, é igual um Dropbox, um Google Drive, né? Que você vai armazenar seu código, ele vai ficar ali disponível na nuvem. Eu fechei o diagrama, mas eu acho que eu vou até deixar ele aberto. Deixa eu ver aqui. Que é bom a gente ter. Então, aqui é basicamente, para a gente, né, vai funcionar como esse local onde a gente vai armazenar o código dentro do servidor. Para a gente vai ser esse o princípio. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar o nome do site, eu vou colocar, sei lá, type dev projeto. Type dev projeto, tá bom. Uma coisa importante, tá? Como a gente está hospedando de forma gratuita, o nosso código do site ele precisa ficar público. Isso não tem problema, porque como o nosso site ele é estático, quando a pessoa ela faz, né, ela entra no nosso site, esses dados eles seriam públicos de qualquer jeito, né? A pessoa quando ela carrega, ela vai conseguir enxergar tudo que tem aqui dentro. Então não tem problema, ainda que você colocasse como privado, né? Você ia precisar pagar para um site, para um repositório privado você não precisa, mas para você poder ter um site e deixar o código dele privado, aí o GitHub ele cobra uma licença. Então vamos deixar ele público aqui mesmo e vamos vir aqui em criar repositório. Beleza, nosso repositório está criado, vamos para o nosso próximo passo, que é subir o código então para o repositório. Vamos voltar aqui. Aqui a gente vai ter então, vamos ver aqui, aqui, upload um arquivo existente, né? Fazer o upload de um arquivo existente.
A gente vai clicar aqui, então aqui a gente vai poder clicar e arrastar, né, os nossos arquivos, ou clicar aqui e procurar os arquivos do nosso computador. Então eu já tenho aqui o site que a gente criou no projeto Prático 1. Então vamos colocar ele aqui para funcionar. Só vou tirar esse arquivo .git, que não precisa. Isso aqui é só porque eu coloquei... Eu tenho um outro repositório que está armazenado esse código, então ele traz esse .git para mim. Mas aí, se você seguir o projeto Prático 1, você não vai ter esse arquivo, né? Você vai ter só esses de baixo. A gente vai clicar, vou arrastar para cá. Ele já vai carregar todos os arquivos. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Então tem aqui as fontes, imagens, CSS, HTML. Tudo certinho, beleza? Vou clicar aqui nesse botão verde. Ele está processando. Vamos aguardar. Beleza, já está certo. Agora vamos voltar aqui. Já subimos o código para o repositório, agora a gente vai ativar o site. Todo esse passo a passo que eu estou fazendo, como nós temos nessa preocupação de mostrar da onde essas informações que a gente faz estão saindo, né? Nesse pages.github.com que eu apresentei antes, você pode escolher aqui que você está criando um projeto de um site. E você criou um site do zero, né? Você não está usando um tema que eles trazem para você. Ele vai falar para você poder criar, né, enfim, os arquivos do seu site. Ele vai falar aqui para você poder criar diretamente aqui no GitHub. No nosso caso, a gente fez o upload. É um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Aquele botãozinho verde, né, que a gente fez o commit, só para poder salvar as informações lá dentro. Tá, aqui é o seguinte. Aqui ele está falando para a gente poder ir lá em Settings. E a gente vai escolher lá na parte de Pages, na seção de Pages, qual que é a branch onde os arquivos do nosso site que nós queremos hospedar, né, que nós queremos disponibilizar estão. Então, a gente vai vir aqui, clicando aqui em cima de Main, a gente vai ver aqui, né, que a branch onde os nossos arquivos estão é na branch Main. Então, a gente vai vir aqui em Settings. Depois a gente vai clicar aqui do lado esquerdo em Pages. E aqui na Source, a gente vai manter essa opção selecionada, Deploy, fazer o deploy através de uma branch. A gente vai escolher que é a branch main. A gente mantém aqui que é a raiz e a gente clica em salvar. Então, a partir desse momento, nós estamos informando para ele que os arquivos que nós queremos usar como hospedagem estão nesse repositório, né, nessa branch. Só de fazer isso, a gente já consegue ver o nosso site funcionando. Às vezes não é instantâneo, tá? Às vezes pode demorar um pouco, porque no momento que a gente faz isso, o GitHub ele já gera uma URL dentro do próprio GitHub, que é esse aqui, ó, typedevbr.github.io, né? No meu caso é typedevbr, mas que é o nome do meu usuário, mas aqui vai estar o nome do usuário que você criou quando você fez sua conta. Então eu posso vir aqui, abrir uma nova guia, e aí eu vou colocar o nome do repositório que eu criei. Que aqui eu criei o repositório typedevproject. Então, fazendo isso, provavelmente aqui deu 404, às vezes ele demora um pouco para poder renderizar o site que a gente subiu. Mas a ideia é que ela vai estar disponível ali para a gente, tá bom? Então vamos ver aqui, acho que dá para a gente... Ó, a gente consegue ver que está amarelinho, significa que ele ainda está finalizando o nosso site a subir. Vamos atualizar aqui. Aí, beleza, já está com verdezinho, significa que o nosso site agora já está no ar. Vamos voltar aqui de novo. E agora sim, o site, então, no nosso projeto 1 já está disponível. Às vezes demora mais do que isso, às vezes é mais rápido, então vai depender de cada caso, tá bom? Então, olha só. Esse primeiro passo da gente, então, subir aqui na nossa hospedagem já está praticamente pronta. Exceto a parte que a gente quer agora falar
o nosso domínio customizado, né? Então, para isso, a gente vai primeiro cumprir aqui o passo 2, que a gente vai precisar fazer o registro do nosso domínio, para depois vir aqui e finalizar as configurações aqui dentro. O que ele fez até agora para a gente é criar um domínio temporário, né? Que a gente já consegue ver o site funcionando, já está tudo certo aqui para a gente. Mas, e já funcionaria, né? Você já pode pegar isso aqui e mandar para alguém, a pessoa vai conseguir acessar o site. Mas a gente quer o nosso registro personalizado. Então vamos voltar aqui. A parte de hospedagem é isso. Vamos agora para o nosso item 3, que é domínio. Como é que a gente vai, então, criar um nome customizado para o nosso site? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o que nós vamos fazer, é criar uma conta no registro.br. Então, entra no site registro.br e aqui você vai poder criar um domínio.com.br. Se você quiser criar um domínio.com ou .net ou qualquer outra coisa, você pode procurar sites como o GoDaddy, tá? Tem vários sites, na verdade, que tem essa opção de você fazer registro de domínios, enfim, qualquer. Então, sei lá, vou colocar aqui meu site, com certeza alguém já vai ter comprado aqui no GoDaddy, inclusive tá um valor relativamente caro, mas enfim, a gente não quer comprar isso. Mas vamos colocar um nome aqui mais comum, sei lá, um RecU. Um Recu provavelmente algo mais... estaria aqui disponível aqui pra gente comprar por R$ 29,99 no primeiro ano. O .com.br, né? Mas aqui, sei lá. Tô colocando... Nossa, tereria. Eu tô tentando colocar uns nomes meio aleatórios, mas só tá vindo um nome que provavelmente alguém usou, sei lá. Repara tudo. Talvez esteja... repara tudo com 3 Os. Pronto. Então agora eu acho que eu consegui escolher um domínio que eu não vou ter nenhuma concorrência, assim, né? Então teria aqui reparatudo.com, teria aqui R$ 29,99 no primeiro ano, você pode adicionar o carrinho, pode fazer a compra. E vai ser um processo um pouco parecido com o que a gente vai fazer no registro.br, tá? É só você depois procurar na própria documentação do GoDaddy, ele vai explicar como fazer o equivalente ao que a gente vai fazer no registro.br dentro dele, ou qualquer outro site. O GoDaddy é um exemplo, mas pode ser qualquer site que venda um domínio, existem vários, só pesquisar no Google. Eu gosto do registro.br porque, como a maioria dos sites que a gente vai fazer, né, vão ser sites aqui para o Brasil, né? Então, provavelmente você vai querer um registro.com.br. Mais em conta também, porque ali, apesar de ser R$ 29,90 no primeiro ano nas renovações, costumam cobrar mais caro. E aqui você vai pagar R$ 40 por um ano, mas se você pedir mais tempo, fica mais barato, né? A anuidade. Então aqui você pode pesquisar o domínio aqui do site, né? Que você quer procurar, ver se ele está disponível. Então, se eu fosse procurar o Repara, né? Que é o nome do nosso projeto, a gente vê que ele não está disponível para registro, ele dá algumas outras opções, repara.app.br, então não vai ser só o .com.br, né? Então você vai ter que abrir mão do .com nesse caso, tem que ver se tem algum outro aqui que faça sentido para você, se não tiver, vai ter que escolher outro nome, né? Então repara manutenção, sei lá. Então esse aqui já estaria disponível aqui para a gente poder usar nesse caso. Então, vai clicar aqui em registrar, ele vai pedir para você poder criar uma conta, vai pedir para você colocar um monte de dados, e no final ele vai pedir para você poder fazer o pagamento para poder comprar esse domínio. Eu não vou fazer toda essa parte, é muito tranquilo, é muito simples, e se eu tivesse que fazer isso também eu ia acabar expondo alguns dados pessoais, né, e não é esse o propósito. Eu já vou fazer aqui o meu login, então aqui eu já vou ter... eu vou ter um painel onde eu vou ter ali todos os meus domínios registrados. Eu posso vir aqui e clicar em cima, né? Vou clicar em cima desse aqui. E aí sim eu vou ter as configurações do domínio que eu quero fazer para essa conta. Então, conta criada, domínio registrado. A gente vai adicionar as informações de registro A e o kname dele, né? Então vamos entender aqui o que é isso. Vamos voltar ao nosso diagrama, entender. Então a gente vai fazer exatamente esse apontamento aqui. A gente vai falar que o nosso domínio que a gente comprou vai apontar para cá,
Então isso aqui, o que a gente fala que é o registro A. E o registro Kname é porque nós queremos, muitas vezes, também aquele www, né, ponto, alguma coisa, e a gente também quer fazer o redirecionamento correto dele, né? Então a gente vai falar aqui, sempre que a gente colocar esse www, ele vai trazer a gente para o nosso site também. Então é isso. Vamos aqui. Então o primeiro é o registro A e o segundo é o Kname que a gente está colocando. Então um subdomínio aqui na frente seguido de um redirecionamento. Beleza, adicionar as informações do registro, vamos lá. Eu já fiz uma etapa anterior, porque aqui costuma demorar algum tempo para surtir efeito. E como eu já quero mostrar funcionando para vocês, eu já fiz uma etapa, mas eu tirei um print aqui, né, de como é que vai estar para vocês aí da primeira vez. Ele vai estar, então, essa opção de configurar endereçamento, você vai clicar nela, e depois você vai clicar aqui embaixo no modo avançado. Clicou no modo avançado, ele vai esperar vai pedir para você esperar algum tempo enquanto ele está fazendo os ajustes necessários, né, para que você consiga então usar o modo avançado. Uma vez que ele disponibiliza para você essa opção, vai abrir essa opção aqui de configurar a zona DNS. Clicando aqui, não vai ter esses dados que eu já deixei adicionados, mas você vai clicar aqui em nova entrada, vai clicar aqui no registro A e você vai começar a colocar os endereços IPv4, né, do GitHub Pages. Para isso, se você vem aqui na documentação, né, de pages.github.com, lá no final ele vai ter essa opção aqui de Custom URLs, que são URLs customizadas. Entrando aqui, você vai cair numa página similar a essa, né, com essa opção aqui de você usar um domínio customizado, né, para o seu site do GitHub Pages. Aqui no lado direito, tem essa opção aqui de configurar um Apex Domain, né, que seria um domínio utilizando aí o nosso registro A. Descendo, ele vai trazer aqui 4 IPs para a gente poder configurar, seguindo a ideia que nós já conversamos aqui no nosso diagrama, né, que seriam aí os endereços para a gente poder acessar o servidor do GitHub Pages. Então você vai adicionar, então vai colocar registro A, você vai pegar aquele primeiro IP, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui, Ctrl V, desceu, adicionar, e você vai adicionar todos os 4, né? Aqui em nome pode deixar em branco mesmo, só isso, vai adicionar todos, no final você vai clicar em salvar alterações. Então aqui eu já deixei configurados os nossos 4, e como eu falei, eu já deixei salvo porque ele demora um tempo, então se você colocar e não funcionar, espera alguns minutinhos depois, caso você use, né? Depois que a gente terminar a configuração, não estiver funcionando ainda, espera uns minutinhos que às vezes demora um pouco, tá bom? Vamos voltar aqui então. Então a gente já adicionou as informações de registro IKName. Agora a gente tem que adicionar o domínio no GitHub Pages para poder então explicar para ele, né, qual que é o nosso domínio, para ele poder fazer o redirecionamento correto. Voltando então lá no nosso GitHub Pages, voltando lá em Settings, voltando aqui na parte de Pages, nós vamos ter aqui esse Custom Domain aqui embaixo. Então aqui, nesse caso, eu estou usando o domínio typedev.com.br. Então eu vou colocar aqui e vou clicar em salvar. Feito isso, ele vai fazer uma verificação de DNS para ter certeza que o apontamento funciona. Costuma demorar um tempo para isso aqui poder funcionar da forma correta. Por mais que eu tenha antes de começar a fazer... Deixa eu ver. Ah, tá. Ele está falando que o www ainda não está corretamente correto. Verdade. Eu falei aqui do registro A, mas acabei pulando o www, né? Então vamos voltar aqui na documentação. Se a gente descer mais um pouco, ele vai falar aqui embaixo do www, como é que a gente configura. Então a gente vai colocar aquele nome de usuário.github.io, né? Então, se eu vier aqui
no GitHub Pages, ele vai me trazer aqui essa informação, né, nome do usuário.github.io. Vamos vir aqui, vamos adicionar uma nova entrada, vamos adicionar um keyname que ficou faltando, www, vamos colocar um Ctrl+V aqui, vamos adicionar aqui. Então, beleza, vamos salvar alterações, já foi alterado. Vamos ver se a gente dá sorte de não demorar tanto tempo para ele poder entender que a gente já configurou. Vamos clicar em Check Again, então, vamos ver se por acaso ele deve demorar um pouquinho agora. Mas a ideia então é a gente fazer essa validação. Vamos ver, apesar do www não estar funcionando ainda, vamos ver se sem o www ele consegue encontrar já o nosso site corretamente. Olha só, já está achando. Eu já estou colocando typedev.com.br e ele já está aqui encontrando o nosso site, né? A diferença é que ele ainda está dando esse não seguro aqui para gente. Se a gente colocar o HTTPS, né, esse S, fala que eu quero acessar o site seguro e tentar acessar, ele não vai aceitar porque a gente ainda não tem certificado de segurança. Para a gente poder ter o certificado de segurança, acessar ele, né, com HTTPS, ele precisa concluir essa verificação. Vamos clicar para ele checar de novo. Vamos ver se já está funcionando. E aí ele vai gerar automaticamente um certificado para a gente. Agora deu certo. Ó. DNS foi verificado com sucesso. Eu vou clicar nesse Enforce HTTPS, falando que eu quero, sempre que a pessoa acessar meu site, que ele use com aquele cadeadinho verde, né, com aquela segurança a mais. Ele não vai deixar. Eu vou atualizar a página de novo, a gente já vai ver por quê. Porque ele ainda está gerando, olha só, o nosso certificado, né? Então, o certificado TLS está sendo provisionado, pode demorar até 15 minutos para ficar pronto. E ele fala que ele ainda não está disponível porque o meu certificado ainda não funcionou. E ele espera para guardar 24 horas para concluir. Uma vez então que o nosso certificado é concluído, a gente vai vir aqui, vai clicar no Enforce HTTPS e não vai ficar mais aparecendo esse não seguro para a gente. Toda vez que a gente entrar no site, ele já vai estar com cadeado verde falando que está seguro para a gente poder acessar. Enquanto isso, vamos ver se até o final dessa gravação talvez o nosso certificado já está gerado. Então a gente tem que aguardar a atualização do DNS, que a gente já fez essa parte, e solicitar o certificado, que é o que a gente está aguardando agora. Agora que o nosso site ele já está aqui, ele já está funcionando, né, a gente já consegue acessar, a gente vai querer colocar esse site no Google, né, para que as pessoas possam fazer a pesquisa e nos encontrar. Por mais que a gente faça uma etapa aqui para poder adicionar ele, demora um tempo, tá? Para ele poder ranquear, dependendo do site que você escolher. Se tiver outros sites com nome parecidos, vai demorar ainda mais tempo. Então, para você poder ser encontrado no Google, não é só configurações que você faz, mas tem a ver com tempo, tem a ver com conteúdo, tem a ver com concorrência. São muitas variantes, né, que tem aqui. E aí existem técnicas que a gente chama de SEO, né? Que a gente pronuncia SEO, né? Que deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Seria assim. Existem técnicas de SEO, que é Search Engine Optimization. Deixa eu ver se eu falei certo. Otimização para os motores de busca. Isso mesmo. Tá aqui. Então existem essas técnicas, você pode procurar, isso vai melhorar o ranqueamento, não é o nosso objetivo aqui. A gente simplesmente quer aparecer, né? E ter certeza que o Google tá identificando. Para isso, a gente vai procurar esse Google Search Console. Pode procurar no Google. Você vai cair dentro desse site. E vai ser uma configuração bem simples. A gente não vai passar todos os passos aqui. Mas ele vai te dar aqui todo um passo a passo, você vai cadastrar uma URL, enfim, aí ele vai te dar sugestões, você vai falar que essa URL é sua, enfim, depois você pode procurar aí, ele é bem intuitivo, né, mas se tiver alguma dúvida você pode procurar aí na internet, que ele vai te dar aí todo o direcionamento. O importante aqui para esse vídeo é saber que para poder adicionar ele no Google, né, e ele ser encontrado, é bom fazer esse cadastro aqui, tá bom? Se você não fizer,
ele ainda assim vai ranquear o seu site em algum momento, mas vai demorar mais tempo e, enfim, e não necessariamente ele vai ter um resultado tão bacana. Quando você faz assim, o resultado costuma ser mais rápido e melhor. Bom, vamos para o item 4 agora, vamos falar de performance. Como é que o nosso site, a gente pode deixar o nosso site mais rápido e mais performático, tá bom? Vamos fazer primeiro a performance do site. Como é que a gente pode ver como é que tá? Se o nosso site está rápido, se a qualidade dele tá boa. Tem o Google PageSpeed, que é uma das opções. Tem várias opções, tá? Da gente ver performance de site, mas vamos começar com essa. Vamos pegar a nossa URL, vamos colocar aqui, vamos pedir para ele analisar. Então é uma página, né? Um site do Google que faz essa busca aí pra gente. Faz essa avaliação aí pra gente. Então vamos aguardar. Então, beleza, olha, ele recebeu aqui uma nota de SEO boa, 95, só que ele puniu a gente aqui por algumas coisas, né? E aqui ele vai dar uma justificativa, olha só, defina um tamanho adequado para as imagens, disponibilize imagem em formato de última geração, elimine recursos que impedem a renderização. Então a gente foi, de certa forma, punido, a gente ganhou uma nota 75 aqui para celular, e a gente ganhou uma nota 98 aqui para computador. Então, como é que a gente pode melhorar, né, esse resultado aqui? Então é isso que a gente vai discutir agora, né? Então a principal causa de lentidão são as imagens, como a gente já viu. Então a gente vai verificar se a resolução está adequada e a gente vai comprimir essas imagens para elas ficarem mais compactas. Então vou abrir aqui o projeto. Vamos pegar aqui as nossas imagens. A gente tem todas essas aqui. Vamos começar só comprimindo elas primeiro. Aqui eu coloquei esse Tiny PNG, que eu gosto bastante dele para poder comprimir imagens, né? Até 20 imagens com no máximo 5 megas cada. Eu acho que nenhuma vai passar, eu acho que todas estão dentro. Vou trazer ela para cá, ele vai carregar então todas as nossas imagens, depois vai comprimir e a gente vai poder baixar ele já comprimido. Então olha só, reduziu 57%, 62%, então fez uma otimização bem legal. Clicar em baixar tudo. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vamos abrir aqui. E aqui agora eu vou substituir. Vou vir nessas aqui, vou deletar. E vou substituir agora pelas imagens já com tamanho... com tamanho... esse tamanho ele não está mexendo... Ele está mexendo praticamente nada na qualidade ou na resolução da imagem, tá? Ele só está realmente deixando... ocupando menos espaço deixando eles mais leves, né? Menos espaço aqui no armazenamento. Então vamos voltar lá no nosso GitHub. Vamos subir essa atualização aqui. Então vou vir aqui nas imagens. Vou vir aqui em fazer upload de arquivos. Então eu vou vir aqui, vou subir as imagens atualizadas. Ele está subindo os nossos arquivos aqui já. Beleza, subiu todas as imagens. Vamos clicar aqui no verdinho para comitar. Vamos aguardar ele processar. Beleza, atualizado. Agora ele vai atualizar o nosso site novamente. Se eu atualizar aqui a tela de novo, olha, tá amarelinho de novo. Então quando ele tá amarelo, significa que ele ainda tá processando, né, atualizando as informações lá no servidor, né? Então ele está atualizando essas informações aqui lá no servidor para, enfim, ser colocado aqui da forma correta. Deixa eu fechar aqui o nosso time PNG. Vamos ver aqui. Vamos atualizar. Vamos ver se já foi. Ainda não, ainda está processando. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos olhar os outros tópicos, né? Sempre que possível, chamar o JavaScript no final do HTML, tá? Exceção para código de traqueamento, de analytics ou marketing. Então, o JavaScript, quando ele fica em cima do nosso HTML, antes dele exibir o conteúdo para a pessoa, né, do site, ele vai ler aquele JavaScript e processar. Então, normalmente essas páginas de desempenho,
te pune uma nota por conta disso, porque você está priorizando fazer processamento de código do que já entregar o resultado aí para a pessoa que está acessando o site. Então, o JavaScript ele bloqueia a renderização, porque ele é executado primeiro e depois você mostra o conteúdo. E o que eles querem é o contrário, eles querem que você mostre o conteúdo o mais rápido possível. Então, sempre que possível, a gente joga no final do HTML, mas quando a gente está fazendo algum tipo de traqueamento, né, a gente quer entender, por exemplo, quem está acessando o nosso site, em que horas que o nosso site está acessando, esse tipo de informações. A gente ainda não abordou isso em nenhuma aula, mas é possível, por exemplo, configurar o Google Analytics, né, para a gente conseguir ter métricas do nosso site. A gente vai querer deixar ele em cima, porque se a pessoa entrar, mas antes da página terminar de renderizar, ela quiser sair, a gente vai saber que essa pessoa entrou. E se a gente deixar no final, essa informação ela não vai ser captada, né? E a mesma coisa se a gente estiver fazendo alguma campanha de marketing, alguma coisa assim. Então, para quem aí trabalha com marketing, às vezes quer configurar um pixel, né, aí do Facebook, um pixel do Google, né? Então, nesse caso, para quem trabalha com marketing também vai querer provavelmente colocar o JavaScript em cima, vai pesar na nota de performance, mas não tem o que fazer, é uma troca, né? Você está piorando um pouquinho a performance do site para você poder ter aí a informação que você deseja. Bom, vamos voltar, agora já deve ter terminado aqui a nossa atualização, beleza? Tá verdinho, tá tudo certo. Vamos pedir para ele avaliar de novo, né? Vamos clicar em analisar de novo agora, para ver se a nossa nota já melhorou. Vamos ver aqui se ele vai puxar corretamente. Bom, já deu uma melhorada, né, em relação ao que estava antes. Ele ainda está falando que as imagens não estão no tamanho adequado, provavelmente porque essa imagem aqui ela está muito grande, a resolução dela está muito grande para um tamanho. Isso aqui seria o 100% dela, né? Então ela está muito grande, não faz sentido ter uma imagem desse tamanho para o celular. Então ele está me punindo por conta disso. A mesma coisa, provavelmente, essa imagem aqui. Ó, 100% dela está nesse tamanho, para celular também não faz sentido. Então ele ainda está me punindo por conta disso. Mas já deu uma melhorada, porque já está um pouco mais rápido de poder carregar. Então aqui para o computador melhorou ainda mais um pouco, né? Foi para 99 de desempenho. Dá para chegar aqui tranquilamente, tá? Aos 100 aqui no computador e aqui vai ficar em torno de 98, 99, só da gente corrigir esse tamanho. Então já vai ter uma nota bem bacana. Não vou fazer aqui, mas aí se você quiser testar e fazer em casa, fica à vontade. Bom, antes da gente terminar, vamos ver se o nosso certificado foi gerado, que seria aí o último ponto, né, que faltou. Então ele ainda está gerando, então realmente é algo que vai demandar aqui um tempo. Vamos, um vai que cola, né? Vamos colocar um HTTPS aqui de novo para ver. Aí, foi. Ele já configurou aqui, né? Ele já aceitou o nosso, o nosso certificado. Se eu clicar aqui, o certificado é válido. Olha só. Ele já aceita aqui certinho. Só que aí a gente ainda não consegue fazer, né? Que todo mundo, sitedev.com.br, que acessa o site, já caia na página segura, porque ele aqui ainda está finalizando alguma coisa. Assim que ele terminar, clica aqui nesse checkbox Enforce, né? HTTPS, que aí sempre que alguém tentar acessar pelo HTTP, ele automaticamente vai redirecionar a pessoa para a página segura e você não vai ter problema em relação a isso. Deixa eu tentar aqui. Bom, ele não tá deixando eu selecionar. Deixa eu tentar. Vai ter que esperar mesmo. Não tem muito jeito. Ainda mais que ele espera pelo menos 24 horas, né? Pra gente poder clicar aqui. Pessoal, assim que eu terminei de gravar esse vídeo, ele habilitou aqui para mim a opção de selecionar o Enforce HTTPS, né? Então eu já cliquei aqui e aí se eu venho aqui agora, eu tento colocar typedev.com.br do Enter, ele sempre vai me jogar aqui para o site seguro, né? Mesmo se eu vier aqui tirar o S, né, tentar HTTP, no final ele vai me jogar para o HTTPS para garantir a segurança do site, beleza? Então era só um adendo aí que eu quis colocar. Valeu.
Bom, mas é isso então, a gente finaliza aqui agora o nosso projeto 2, a gente conseguiu colocar um site no ar, né, um site estático, isso de forma gratuita, e tem um custo aí do domínio, mas é um custo que não tem como fugir, mas em relação à hospedagem, que é um valor que costuma ser um pouco caro, né, no caso, muita gente não sabe, então pega um site estático e coloca numa hospedagem dinâmica, pagando caro, de forma totalmente desnecessária, então tem essa opção aí. Entendemos aí, né, o como que funciona, a gente entendeu através do nosso diagrama os princípios, né, os fundamentos que estão aqui por trás de uma hospedagem. Então, se alguma coisa, se a gente estiver trabalhando com outra hospedagem, se alguma coisa mudar e tudo mais, entendendo, né, esse diagrama, entendendo qual que é o fluxo, né, por onde a solicitação, né, do site passa, como é que ele bate ali no DNS, procura na hospedagem, porque tem gente que, por exemplo, às vezes dá problema aqui no DNS, e aqui na hospedagem está tudo certo, mas o DNS está errado, então ele não consegue achar, né, esse IP está configurado de forma errada, ou às vezes já aconteceu, né, de alguém dar bobeira, né, alguém ser hackeado e conseguirem acessar o DNS e mudar o IP aqui do site. Aí a pessoa tenta acessar aqui o site da pessoa e ela vai aqui para um IP diferente, para uma máquina diferente, que aí a máquina é lá do hacker, né, e enfim. E ele consegue, às vezes, roubar dados do cliente e tudo mais. Então, essas informações aí, até para quem trabalha ou pretende no futuro trabalhar aí com segurança da informação, é uma base muito importante. Né? Mas mesmo para quem está começando, para quem é iniciante, não é nada muito complexo, eu acredito, tá? De poder entender. Então é isso para esse projeto, né? A próxima aula nossa, então, a gente vai falar sobre lógica de programação com JavaScript. Essa vai ser uma aula ao vivo. Então você é muito bem-vindo para poder participar se você está assistindo esse vídeo a tempo, né? Caso contrário, se inscreva aí, né? Para a gente poder acompanhar as nossas próximas lives. E toda segunda-feira, 20 horas, né? A gente vai estar trazendo aqui conteúdo. Se você gostou aí dessa aula, achou interessante, achou que aprendeu alguma coisa, contribuiu para você, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, né? Acho que muita gente, essa informação aqui é útil para muitas pessoas. E a gente se encontra então no próximo vídeo, beleza? Valeu, obrigado, tchau, tchau.